Obrigado, boa tarde a todos. A minha pesquisa da tese de doutorado é sobre modelos de negócios em rede para trabalhar a cooperação e a colaboração no jornalismo, mas uma das pesquisas que eu venho trabalhando paralelamente é sobre financiamento de mídia, por isso que eu recebi esse convite, especificamente sobre meios alternativos. Essa é uma pesquisa que ainda não foi concluída, não foi escrita ainda, mas trago algumas observações, algumas classificações que eu venho trabalhando. A primeira seria o que é meio alternativo, financiamento alternativo, né? Então, essa pesquisa começou primeiro pegando os estudos sobre o que seria o tradicional. Então, vem aquela questão dos jornais com publicidade, assinaturas, vendas avulsas, rádios, TVs majoritariamente publicidade, às vezes há também outros meios, mas esses seriam os meios principais. E no caso do jornalismo impresso, se trabalhava com uma ideia de 80% da receita vinda da publicidade e 20% da circulação, né? Esse era o chamado modelo tradicional. O que aconteceu então? Nós tivemos as novas plataformas e novos hábitos do consumidor, com a entrada digital, muito conteúdo gratuito na internet, redes sociais, as informações dos públicos. Isso talvez não seja tão grave ainda em Portugal, mas no Brasil as redes sociais hoje criam páginas. Não existe mais aquele jornalismo cidadão do blog, mas existem as páginas, principalmente no local, que estão inclusive a angariar publicidade e roubar o espaço que era dos mídias regionais mais tradicionais. E novos concorrentes, né? Já foi falado hoje de manhã, não vou falar muito, Google, Facebook e outras plataformas que acabam roubando, vamos dizer assim, a publicidade, porque são estruturas que conseguem fazer com que é mais interessante para um anunciante colocar sua publicidade no Google ou no Facebook do que no jornal, porque consegue ter os resultados, atinge mais diretamente o público interessado. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer nessa pesquisa é tentar entender como são os fontes de financiamentos atuais, é organizar eles e fazer uma tabela mesmo, uma grelha, para entender quais são as possibilidades hoje, o que eu já consegui levantar. Em financiamento empresarial, dividir em 4 partes, né? Empresarial, público, dos públicos e outros tipos de financiamento. Financiamento empresarial por publicidade, a tradicional, por branded content, que eu vou falar um pouco hoje, que já é uma tendência mais recente, e editais de empresas, como foi falado também hoje de manhã. Financiamento público, publicidade estatal, que no caso dos médias regionais, não só em Portugal, no Brasil, mas praticamente no mundo todo ainda é uma das principais fontes de renda, de receita. Editais de apoio, também foi falado hoje de manhã. E programas de apoio permanente, que foi trazido até o caso agora ali dos Açores e da Madeira, que tem esse programa de apoio direto. Financiamento dos públicos, que é o que eu vou falar mais agora, que é o que eu estou estudando com mais detalhes. Assinaturas, que também vêm para o serviço digital, a assinatura ganha uma nova importância nos tempos atuais. Micropagamentos, que é uma tendência que vem da tecnologia, eu vou falar um pouco também, e crowdfunds, que é o que eu mais vou comentar, sobre as campanhas de financiamento coletivo. E outros financiamentos seriam eventos e outros tipos de ações que uma empresa de comunicação social faz, mas que não está diretamente ligada ao produto informação. O branded content, que então começar sobre a publicidade em forma de conteúdo, o crescimento nas plataformas digitais, né? As marcas querem manter a associação com a empresa. Então, o jornal tem uma marca forte, é interessante para a marca que o seu produto apareça lá em forma de matéria. Então, ele compra a matéria, é uma matéria paga, institucionalizado e claro, dentro dos padrões éticos, não é necessariamente não é jornalismo, mas é publicidade que lembra o jornalismo, que é isso que está interessando hoje muitos anunciantes. Inclusive, eu trago aqui uma imagem do Estúdio P, que o Jornal Público já faz isso, já criou uma área exclusiva para trabalhar essa parte de publicidade, de branded content. Isso aqui é de uma empresa daqui da região, que fez um comentário para um representante comercial de um órgão de comunicação social local.
Ele falou, os anúncios, artes, eu faço com as minhas redes sociais, o que me interessa no jornal é conteúdo. Deixando bem claro que ele não tinha interesse em fazer nenhum banner digital, apenas em trabalhar com conteúdo pago. Assinaturas digitais, falando rapidamente, são as três, está dentro ainda da classificação, não vou falar muito, o soft, que é aquele conteúdo que tu coloca 5 notícias, 10 notícias pagas num mês e depois o conteúdo é fechado. O hard é um caso já não tão comum, mas ainda existe no mundo, que é o conteúdo é totalmente fechado de um site para assinante. E o que a tendência maior agora é o prêmio. Então você classifica o conteúdo por esse conteúdo é gratuito, esse conteúdo é mais exclusivo, mais próprio, tem um valor maior e tu acaba colocando ele para os assinantes. E um dado interessante, a região centro é a região que mais restringe conteúdo digital em Portugal hoje nos locais. O micropagamentos também é uma tendência nova. Isso vem principalmente da tecnologia, principalmente com jogos, que tu compra valores em compras muito pequenas. Seria, no caso do jornalismo, comprar uma notícia. É claro que qual é o desafio de fazer isso? Tem todas as vezes uma transação comercial para tu fazer uma compra online. Como é que tu vai fazer isso de 30 centavos, 15 centavos? Talvez é um valor muito baixo. Então, eu até coloco aqui uma notícia que a Google está trabalhando nessa área, de criar uma plataforma para que facilite a compra, que essa pessoa já tem um crédito e vai lá e compra a notícia quando está interessada. Ela compraria a notícia de forma avulsa. E os crowdfundings, né? As campanhas de financiamento, começando com campanhas de solidariedade, nós tivemos aí depois os artistas começaram a adotar muito esse tipo de financiamento. O artista faz uma campanha de um crowdfunding para lançar um disco, ou às vezes até mesmo um curta-metragem, um livro. Inclusive clubes esportivos, inclusive o clube de futebol que eu torço no Brasil pediu dinheiro do torcedor para um crowdfunding para fazer o seu centro de treinamento. E os projetos financiam, e principalmente financiar projetos alternativos. Isso chega no jornalismo para financiar meios alternativos, meios que não estão na mídia tradicional, que dispõem de poucos recursos. Então, separando os tipos de crowdfunding, o individual são campanhas com começo, meio e fim, reportagens especiais, produção de cadernos, normalmente já um pré-pagamento. O projeto só vai ser produzido se chegar a um valor determinado para começar ele. Ou as campanhas de financiamento coletivo recorrente, blogs, podcasts, canais do YouTube, o projeto começa às vezes antes mesmo do apoio financeiro. E até eu destaco a questão dos podcasts, porque é uma plataforma digital que não dá para restringir conteúdo praticamente, porque o ouvinte normalmente ele já está associado a alguma outra plataforma. Então é muito comum nos Estados Unidos, já no Brasil também, os podcasts recorrerem a esse tipo de financiamento por campanha de financiamento coletivo recorrente. Voltando aqui, uma coisa que era a base do crowdfunding é a ideia da recompensa. Você contribui e você recebe alguma coisa em troca. Começa, por exemplo, num artista quando vai lançar um disco, um livro, é muito fácil. Ele está, na verdade, fazendo uma compra antecipada. O que está acontecendo no jornalismo? Eu comecei a fazer um estudo, isso já foi em 2017, sobre o que eram as recompensas no jornalismo para esses projetos de financiamento alternativo. O que eu percebi em vários projetos, principalmente de podcasts, que era o objeto de estudo, uma das recompensas era você participar de um grupo de discussão onde poderia participar da construção do projeto. Só que eu fui entrar nesses grupos, eu assinei o produto e percebi que não havia participação. Ou seja, a pessoa colaborava mensalmente com o projeto em troca de benefícios a qual não utilizava. Então, voltando aos estudos sobre isso, para entender por que a pessoa financiava, se não estava pegando a recompensa, que seria a base do crowdfunding, você contribui e recebe a recompensa. Eu cheguei num outro termo, que é a questão do engajamento. Ou seja, a pessoa não quer necessariamente uma coisa em troca, ela quer apoiar, ela quer ajudar por algum motivo, ela se identifica com o projeto e faz questão de ajudar. A recompensa é meramente protocolar, vamos dizer assim. Não é o principal, não é a recompensa que vai fazer, na maioria dos casos de jornalismo, que o projeto, que a pessoa vai dar esse recurso. E aí,
Estudando esses casos de engajamento, eu cheguei em 3 categorias, como eu trabalho, esse aqui é o foco principal agora do trabalho, não está fechado ainda, mas o que faria uma pessoa se engajar e apoiar um projeto, apoiar uma causa jornalística? Primeiro que eu mais vi, ideológico, ou seja, o apoio se dá por alinhamento ideológico, apoio a uma causa, uma ideologia política, não somente partidária, mas, por exemplo, causas verdes e outras bandeiras de identidade, por exemplo, são comuns ali. A linha editorial, nesse caso, é a peça-chave. As pessoas estão apoiando para manter aquela linha editorial daquele jornal funcionando. Supersegmentação, aí eu coloco aqui jogos, videojogos, segmentos culturais, alinhamento de interesses, alto nível de exigência de qualidade e informações exclusivas. É quase um jornalismo especializado, mas uma segmentação às vezes tão fechada que não vale a pena cobrar direto. Ele traz as pessoas para ajudar porque a causa é muito pequena e muito fechada. E o terceiro, que talvez seja o maior desafio para esse caso aqui de jornalismo regional, a proximidade e identidade. A junção dos 2 primeiros, o apoio se dá por um conteúdo especializado, que por exemplo pode ser hiperlocal, ao mesmo tempo com engajamento por pertencimento, né? Eu vou ajudar o jornal da comunidade, vou ajudar a comunidade em qual eu faço parte a ter um órgão de comunicação social. Então, trago aqui alguns exemplos de crowdfunding. Eu estou trazendo do Brasil, foi uma opção de não apresentar aqui de Portugal, porque algumas pessoas, inclusive, já vão falar depois sobre outros financiamentos, mas eu optei trazer apenas casos de fora. A Agência Pública do Brasil é uma agência de jornalismo investigativo com claro viés de esquerda, é um claro posicionamento ideológico e com formato de principalmente financiamento coletivo recorrente, que se recebe mensalmente, hoje em torno de 4.670 euros. Não é a única fonte de financiamento, é importante dizer isso. Mas eles já estão com isso. Claro, isso é um projeto nacional. Esse aqui é talvez dos mais curiosos que eu encontrei nas plataformas de financiamento coletivo na parte de jornalismo, uma revista de jogos de RPG, uma coisa super segmentada, um público muito fechado, porém com 4.684 euros mensais. Também não é a principal fonte de financiamento de jornal, mas nesse caso, por ser uma coisa muito segmentada, é um valor bem significativo. Aí um podcast que eu falei antes, que é um caso onde está muito comum o uso dessas plataformas. Xadrez Verbal, um podcast de política internacional feito por 2 historiadores apenas do Brasil. No caso aqui são 3.148 euros mensais, e são números que foi pegados no início da semana e convertidos. É um pouquinho complicado porque a moeda está mudando bastante, mas mais ou menos nessa faixa. E é um projeto que é um podcast feito por 2 pessoas, o valor é bastante baixo na produção, então esse acaba sendo um valor alto. E esse é o caso menor, mas também é o mais recente de todos, que é o Mirante, é um jornal da cidade de Joinville, no sul do Brasil, que começou recentemente a campanha de crowdfunding, por isso está um número bem mais baixo, 248 mensais, mas eles começaram agora, e os outros já têm mais um tempo de estrada. E é interessante que nesse jornal, já na imagem que eu coloquei aqui, está bem grande o símbolo da campanha de crowdfunding, mas eles também já trabalham com publicidade e também trabalham com branded content, ou seja, o jornal é recente, feito por iniciativa de 2 jornalistas e já trabalha com várias formas diferentes de financiamento. Seria esse mais algum dos casos, mas o que eu, para finalizar aqui, que o crowdfunding, o grande desafio é fazer esse engajamento, é fazer a pessoa gostar da marca, e no caso do local, tem a questão de dizer se a comunidade existe esse hábito. Portugal é o segundo, numa pesquisa do Instituto Reuters, é o segundo país onde se menos o público tem a intenção de pagar por um conteúdo. Isso complica toda a situação. Só que aquele negócio, não, no caso do crowdfunding é sempre importante dizer, não é uma compra de produto. Está muito claro na pesquisa que eu levantei agora, não é compra de produto, não é nem busca da recompensa. É um apoio, é uma iniciativa quase que voluntária de ajudar. Seria isso, muito obrigado.